para responder essa pergunta, consideremos que essa questão da coleta, apuração e consolidação de dados sobre as múltiplas violações de direitos de crianças e adolescentes no Brasil, sobretudo relacionadas ao trabalho infantil, ainda permanecem como desafios tanto para o Estado brasileiro como para as organizações da sociedade civil que atuam nesta área. Infelizmente, ainda não temos pesquisas consistentes, confiáveis, seguras, que tragam para a proposta que se trava em relação ao enfrentamento dessa realidade, respostas que sejam efetivas do ponto de vista desses cenários de violação no campo do trabalho infantil, especialmente na questão das piores formas. Ainda não foram produzidos dados que possam apontar para nós essa realidade de uma forma bastante objetiva. Há pesquisa ainda não consolidadas, principalmente nas piores formas. Temos que considerar o trabalho infantil doméstico, a exploração sexual de crianças e adolescentes e o envolvimento, principalmente de adolescentes, no tráfico de drogas. São três grandes problemas que precisam ser enfrentados pelo conjunto da sociedade brasileira e pelo Estado brasileiro. Há uma linha muito tênue, uma demarcação muito tênue entre o trabalho infantil doméstico realizado em casa de terceiros e aquelas que são consideradas tarefas domésticas, ou seja, a excessiva carga de serviços e trabalhos que são também executados por crianças e adolescentes nas suas próprias casas, com as suas próprias famílias. Então, é importante a gente poder estabelecer um método de trabalho para efetiva identificação. As estratégias que estão sendo adotadas se relacionam muito mais a um processo de busca ativa. Na verdade, nesse contexto, é relevante pensar no trabalho que vem sendo executado, tanto pelos agentes comunitários de saúde, como pelos conselhos tutelares, que ainda assim precisam ser melhor qualificados para esse tipo de notificação, como também pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, hoje praticamente implantados na maioria das cidades brasileiras, onde essa realidade ela está sendo apontada como uma questão muito forte. Então, o que nós temos hoje, na verdade, em relação principalmente às piores formas, é uma grande subnotificação, que isso traz para todos nós, tanto sociedade como governo, uma tarefa desafiadora no sentido de poder realmente pensar um sistema, uma base de dados confiável sobre as diferentes situações, principalmente na questão das piores formas. Do mesmo jeito, nós poderemos também discutir as dificuldades metodológicas na medição, por exemplo, da exploração sexual, né? Quando ocorre com crianças e adolescentes. Há também um processo, como no trabalho infantil doméstico, de invisibilidade da situação. E aí, um contexto cultural muito forte que nós precisamos trabalhar enquanto gestores, técnicos e profissionais, para buscarmos, na verdade, romper com alguns desafios que temos ainda hoje em relação à questão
da exploração sexual, principalmente quando ocorre com adolescentes nos diferentes cenários urbanos brasileiros. A outra dificuldade real na medição das piores formas é relacionada ao tráfico que envolve crianças e adolescentes também, tráfico de drogas. Apesar de estar a olho nu, visivelmente, podendo ser visivelmente verificado, por exemplo, nos grandes centros urbanos, ainda não temos hoje uma ferramenta, um instrumento que possa mensurar isso de uma forma que dê para todos nós a responsabilidade de pensar estratégias de políticas públicas que possam trazer outros resultados de redução desses casos de exploração sexual, de tráfico, de envolvimento de crianças e adolescentes em tráfico de drogas e na questão do trabalho infantil doméstico. Somente essas três, para não citar outras que também têm uma certa gravidade no Brasil, como aquelas que impactam na questão do desenvolvimento, de saúde, de educação dessa população, há um público aí com o qual precisamos trabalhar com muita força, que é exatamente aqueles que estão no processo que a gente chamaria de adolescentes, principalmente onde essas questões das piores formas elas estão mais visivelmente impactadas, entre a idade de 13, 14 a 17 anos, que esse argumento que nós queremos construir no sentido do enfrentamento real, sobretudo dessas piores formas, porque alcança essa faixa etária, é exatamente aonde nós estamos enfrentando no Brasil o reconhecimento pelo próprio Instituto de Pesquisa, no sentido de que é onde nós estamos perdendo a guerra para a questão do enfrentamento. A proporção hoje de queda do trabalho infantil, ela só não é maior exatamente porque alcança e atinge exatamente adolescentes que estão nessa faixa etária e que, portanto, por diferentes situações, abandonam a escola, saem do seu ciclo familiar e acabam entrando em rotas de perigo e que vão impactar profundamente o seu desenvolvimento pessoal e social. Pelo Brasil, em relação ao enfrentamento da exploração das piores formas de trabalho infantil, devam ser mais e melhor integrados. Para mim, isso é uma questão básica, né, no sentido de uma melhor atuação integrada e articulada, tanto nos âmbitos nacional, estaduais e locais. O modelo hoje de política pública voltado para o enfrentamento dessa realidade no Brasil, ele ainda tem esse caráter que precisa ser aprimorado, no sentido de que o trabalho infantil hoje, as estratégias, as diretrizes, as orientações de políticas públicas no campo do trabalho infantil, elas são da responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social. O tráfico de crianças para fins de exploração sexual no Brasil está no campo da competência do Ministério da Justiça através de uma coordenação nacional de tráfico de pessoas. E temos, né, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que coloca na pauta a questão dos direitos de crianças e adolescentes sob essa perspectiva. Parece que ainda não há uma articulação efetiva, uma compatibilização de pautas e de agendas para um melhor ordenamento
desse enfrentamento das violações no campo dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Não só em relação aos recursos que estão aportados, né, para esse enfrentamento. Hoje, praticamente, no campo do trabalho infantil, quase que totalmente dentro da área de desenvolvimento social. São situações e são leituras, né, de diferentes formas de políticas que estão sendo implementadas que precisam ser melhor integradas e articuladas para que haja realmente para que não hajam dificuldades do ponto de vista operacionais. Temos aí estruturas hoje criadas, principalmente dentro da área do desenvolvimento social, que são as estruturas de CREAS, de CRAS, que ainda não estão bem traduzidas do ponto de vista da operacionalização dessas políticas, tendo em vista que a maioria delas contemplam diferentes, múltiplas violações. Então nós precisamos, se é um desafio brasileiro de cumprir a meta de erradicar, nós precisamos urgentemente pensar e definir um plano estratégico de enfrentamento dessa realidade, fazendo toda uma leitura dos cenários atuais de formulação de políticas para ter resultados mais efetivos, mais eficazes e que possam dar para a gente, para todos nós, a possibilidade de pensar realmente nessa erradicação das piores formas de trabalho infantil no Brasil.